Voltamos para o último bloco do Entrevistas. Eu estou recebendo Marcela Oliveira, que é educadora parental e veio falar da desconstrução da infância. Marcela, a criação dos pais é muito importante. Só que eu quero entrar numa questão muito séria, a questão de pais homossexuais. Como que essa criação de pais homossexuais pode afetar positivamente, já que existe todo um conceito, um preconceito sobre essa questão? Respira. Bem, vou respirar, né? Porque assim, é algo para você falar e que a gente precisa ter muito cuidado, ou para não levantar bandeira ou ser taxada. Eu acredito o seguinte, onde houver alguém que esteja querendo criar e educar com amor, essa vai ser a base. Tá? Hoje em dia a gente vive numa sociedade onde a família, ela já não tem mais um aspecto, tá? Específico. Então você tem famílias com mãe, avó e filho, a família tradicional seria o pai, o filho e a criança, né? Mas você tem duas mães, às vezes você tem dois pais, às vezes você só tem uma mãe. Então não existe mais essa família monoparental, né? Hoje nós temos famílias multifacetadas. E eu acredito que existem, como eu já conheço, pais também que são homossexuais e que são pais maravilhosos. São pais presentes, são pais que estão ali, sabe, se doando, são pais que estão encaminhando o filho também a uma espiritualidade, não vou falar aqui em religião, mas, sabe, onde faz com que o filho tenha esse enraizamento numa fé, que eu acho isso muito importante, porque sem fé eu acho que a gente não chega a lugar nenhum. Eu também acredito. Então, assim, não tem problema nenhum com esses pais. Trabalho até com um pai que ele, uma vez ele até veio me perguntar isso. Ele, Marcela, você acha que o meu filho, ele pode ter essa tendência? Porque eu sou... Então, assim, eu acho que isso vem muito da pessoa, vem muito de um contexto, pelo, assim, que eu estudo, até mesmo na área jurídica, né? O que eu já via, eu até tenho uma advogada que a gente conversa muito sobre isso. Não, que às vezes a pessoa, ela tem essa opção, ou por um caso da infância, que ela sofreu algum abuso dentro de algum contexto, ou de repente é assim mesmo, entendeu? Mas não é porque você tem um pai ou uma mãe que seja homossexual que você também vai ser. Tá? Eu acho que a questão do amor, daquilo que você está doando, não interfere em quem a pessoa vai ser. Vai interferir assim, no caráter dela, no que ela vai doar para o mundo depois. Em contrapartida, já seguindo a sua linha de raciocínio, essa criança, seja lá um filho, dois filhos, quantos filhos estiverem sendo criados por ou dois pais ou duas mães, eles vão ter além de ter uma estrutura muito enraizada, a desconstrução da infância, ela pode não existir. Porque tanto os pais quanto as mães vão querer levar aquele mundo mais lúdico. Mas que até respeitam mais, porque assim, como passaram por questões pessoais e que não foram respeitados, então assim, você acaba fazendo com seu filho aquilo que queriam que tivesse feito por você. Então pessoas que têm às vezes esse contexto, elas abraçam o filho de uma tal maneira que falam, olha, o que eu passei eu não quero que você passe. Então, assim, um acolhimento, a conversa, a cumplicidade, o respeito, ele se torna algo habitual, sabe? É rotineiro, e isso faz com que aquela relação ali, ela tenha mais base, até mesmo do que uma família convencional de pai, mãe e filho, que simplesmente está ali, às vezes, só para poder aparentar. A base tradicional é muito discutida hoje da família. E existe uma questão conservadora que não aceita outra base a não ser a convencional. Como que você entende isso, sendo uma educadora parental? Eu acho que esses paradigmas, né, vamos botar até dogmas, tá? Porque a gente tem na sociedade... É uma palavra até forte. Né, na sociedade que tem o pai, a mãe, o filho. Sabe? É o seguinte, eu acho que dentro da sua casa, sabe, com a sua família, o que tem que imperar ali é o amor. A forma, sabe, o respeito, porque o respeito ele começa dentro de casa.
A gente fala muito, outro dia até postei sobre isso, fala muito em amor próprio, tem que ter amor ao outro, mas aí, sabe, tá a mãe falando, olha lá, aquilo dali, ó. Ou o pai falando, não, isso não pode. Entendeu? A gente respeita o próximo, mas isso aqui dentro da minha casa, não. Ou seja, você está respeitando lá fora, mas você não está respeitando dentro da sua casa? Sabe? O que lá fora serve, dentro da minha casa não serve? Sabe? Começa a olhar para o seu pequeno dentro de casa e a perceber realmente como ele é. Eu conheço uma história, eu não vou dizer o nome, que é até uma questão de um amigo meu, em que os pais estavam reclamando com um outro amigo em comum. Mas, nossa, a filha da gente chegou em casa cantando um funk, a menina só escuta música boa, escuta realmente aqueles Pink Floyd, Led Zeppelin, etc. Acho que a menina escuta música boa, chegou cantando aqui, aí o amigo nosso falou, ué, mas a minha filha também escuta, chega em casa cantando canções que eu não gosto e respeito. Como levar isso? O pai quer já impor isso. Isso também já não é o princípio da desconstrução da infância? Troca em casa, É a mesma então. coisa. Eu, na minha infância, eu escutava muito Bozo, Balão Mágico, Xuxa, e não escuto as músicas que eu escuto hoje. A música brasileira, jazz, Billie Holiday, Tchaikovsky, que eu gosto de música clássica, não escutava. Não, gente, deixa a criança ser criança e viver aquela fase. Né? Outro dia, meu filho, ele chegou cantando, acho que na época da Jennifer. Aí eu olhei, meu nome é Jennifer, o nome dela é Jennifer. O nome dela é Jennifer. Aí eu olhei, eu falei assim, que você está cantando? Ele, o nome dela é... Eu falei assim, filho... Mas ele cantou, por quê? Porque no colégio estão cantando, sabe? Nas festinhas onde ele vai e canta. Em casa, no carro, a gente não costuma ouvir esse tipo de música. Mas ele pegou e cantou. Cantou, brincou, riu. Não é o meio social que ele vive, o colégio? Exatamente. Ele estuda onde? Ele estuda na Anchieta. Você está estudando Anchieta? Natural. Em qualquer lugar. Aí assim, o Anchieta você pode ouvir porque é engraçadinho, mas numa festa, de repente, vamos colocar aqui no morro, numa favela, não, isso aí é um absurdo, olha só o que se ouve, dá no mesmo. Entendeu? Eu acho que essa questão, né, voltando um pouquinho da questão da desconstrução da infância, sim, a gente está querendo colocar as crianças, assim, tá, muito dentro de uma caixa e moldar a criança, sabe? Para um futuro que a gente nem sabe como é que vai ser. Eu vejo muitos pais colocando crianças para poder estudar já para o vestibular. Eu não sei nem se na época do meu filho vai ter vestibular. Do jeito que a coisa tá, é capaz de nem ter. Que sorte, hein? Vai ter Enem, não vai ter nada. A gente teve que penar com vestibular. Veja a educação tomando um outro rumo, sabe? Então, assim, desenvolver habilidades e, assim, a criança... Vou colocar aqui um exemplo do meu filho, porque eu percebo isso. Ele gosta de dinossauro. Ele gosta de pegar pedra, ele gosta de, sabe, pegar aquele material de areia, de pedrinhas, ele vai colecionando e vai falando que uma é outra, e vê também uns tutoriais assim. Então, assim, ele fala que ele quer ser paleontólogo, ele vai fazer paleontologia. Tá, tudo bem. Então, assim, na idade dele, ele queria ser piloto de avião. Né, vamos desenvolver isso. Então, olha só, vamos, sabe, quando a gente for viajar, vai fazer essas... brincadeiras também de final de semana, ele pegar, colocar a mão na terra e falar, mãe, essa areia aqui é diferente dessa, sabe? Deixa ele desenvolvendo isso, porque assim, vai existir essas faculdades lá no futuro? Acredito que sim, porque a gente, né, precisa desses estudos. Mas assim, a gente não vai mais estudar aquela gama que para poder entrar numa faculdade você tem que saber matemática, biologia, geografia, história. Que é um saco. Não, você vai ter, eu acredito que a educação ela vai se tornar uma educação de resultado. Aquilo que você for bom, você vai se desenvolver naquilo dali. E você vai ser bom naquilo dali. Aí, entendeu? Fugindo um pouco do assunto, aí entra volta até na época da Grécia Antiga, em que o saber era saboroso, porque você estudava filosofia, então você estudava astronomia, tudo na hora que você quer, da forma como você quer. Você ia a fundo, e não tinha... porque você pesquisava, exatamente, você tinha curiosidade, e aquilo ia te instigando. Então, você tinha os astrônomos, você tinha os filósofos, você tinha os políticos, né? Os você matemáticos. Tinha a repórter, você tinha quem sabia realmente falar e ia desenvolvendo aquilo. Então, assim, você ia, né? Eles iam sendo direcionados para aquilo que eles realmente mais tinham habilidade, né? Mais desenvoltura.
Como que a desconstrução da infância pode afetar, Marcela, a criança que vai virar adolescente, que vai virar adulto lá na frente, olhando sob um ponto de vista profissional? A pessoa pode se tornar um adulto naturalmente imaturo, porém irresponsável? Ele se torna imaturo, se torna irresponsável, se torna inseguro. Vamos pegar um exemplo clássico de desconstrução, falar do Michael Jackson. Sim. Né? Ele foi Que é o uma caso mais criança famoso. que ele trabalhou desde muito cedo, né? E olha só, como essa questão às vezes da família, olha como ela pode interferir de forma positiva ou negativa, sendo pais héteros ou homossexuais. Veio de uma família, né, tradicional, pai e mãe e irmãos. E o que acontece? O pai viu que o menino tinha um sucesso junto com os outros irmãos, lançou os Jacksons, depois veio Jackson 5. o Jackson 5. Aí ele tinha até muita proximidade com a irmã dele, com a Janet Jackson. E aí Ela é cantora de rap nos Estados Unidos, não é? ela é cantora, né? Mas também passou por problemas com droga, um monte de coisa. Por quê? Porque ele mesmo falava, né, que a infância dele foi roubada, que aquilo que era mais precioso na vida dele, ele nunca teve. E aí, quando depois ele teve muita fama, né, e falaram assim, nossa, eu não sabia que eu era tão misterioso e bizarro que as pessoas me olhassem dessa forma. Porque ele também não lia, não procurava saber o que as pessoas estavam falando dele. E aí ele tinha, né, uma Disney dentro de casa, né? Ele tinha crianças, levava as crianças, né? Não sei o que acontecia, isso não vem ao caso aqui agora, mas o fato dele se aproximar daquelas crianças é o fato dele tentar resgatar a infância dele. Tá? De falar, ai gente, eu quero um pouquinho disso daqui, porque criança é uma coisa muito pura. E ele falava que com as crianças a gente tem muita sabedoria, a gente está aqui para poder aprender com as crianças. E é realmente coisa que ele não teve. Né? Então, assim, toda aquela fama, aquela fortuna levou ele aonde? A um precipício, a um abismo, a um vazio, que ele falou que ele jamais, ele pensava que ele poderia ter aquele vazio diante de tanta fortuna, de tudo aquilo que ele construiu. Ele preferia não ter nada daquilo, mas ter tido uma infância que não fosse roubada. Ele preferia ter Natal, aniversário, tudo que ele não teve. Se a gente trazer hoje para o século XXI, principalmente para Nova Friburgo, isso pode gerar um índice de suicídio? A Friburgo já tem um alto índice de suicídio, né? E as pessoas não conversam sobre isso, é um tabu. Falar sobre suicídio é um tabu, né? Porque ano passado eu fiz 2 programas sobre essa pauta, sobre prevenção e sobre suicídio propriamente dito. Pois é, ontem eu estava até conversando com uma psicóloga sobre isso, dessa questão do suicídio. E assim, o suicídio, ele é um ato de desespero. Né? E ao mesmo tempo a gente precisa tomar cuidado muito com nossas crianças agora, porque tem desenhos que estão mostrando isso como se fosse a coisa mais normal. E assim, o suicídio para uma criança, né, não estou generalizando, mas assim, pai e mãe, se você não está me olhando, teve recentemente um rapaz que ele se suicidou e ele gravou e deixou uma carta para os pais. Ou seja, eu estava aqui o tempo todo e você não me viu. Então, você vai ver a minha morte e é isso que você vai levar, sabe? Então, assim, tem outros, sabe, crianças que estão passando por isso, adolescentes que estão passando por isso. Então, assim, cuidar de uma criança, tá? Cuidar da sua infância, uma infância saudável, você tem um idoso sadio, tá? Com uma boa estrutura, né, de vida, essa coisa toda, uma boa saúde. Você tem um adulto seguro, e você tem um jovem, um adolescente, que ele é teu amigo, que ele é teu companheiro. Que ele não vai fugir a grupinhos para poder ouvir as vozes lá de fora. Ele vai te procurar primeiro, porque você tem essa cumplicidade desde a infância. Marcela, chegamos ao final de entrevistas. Quero agradecer a sua participação. Acho que foi muito necessário falar desse tema, que é a desconstrução da infância. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter vindo. Faço votos que possa voltar. O Entrevistas fica por aqui. Semana que vem nos encontramos numa próxima atração inédita. Muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima semana. Até lá.